A ciência é uma das maiores conquistas da humanidade. Graças a ela, combatemos doenças, exploramos o espaço e compreendemos melhor o mundo ao nosso redor. Mas existe um lado sombrio da história científica que poucas pessoas conhecem. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma instalação secreta do Exército Imperial Japonês realizou experimentos humanos que chocariam o mundo. Esse lugar ficou conhecido como Unidade 731. A Unidade 731 foi criada na década de 1930, quando o Japão expandia seu domínio sobre partes da Ásia. O governo militar acreditava que armas biológicas poderiam ser decisivas em futuras guerras. Para liderar esse projeto, foi escolhido o médico e microbiologista Shiro Ishii. Sob sua direção, foi construída uma enorme instalação secreta na região da Manchúria, território ocupado pelos japoneses. Oficialmente, o complexo era apresentado como um centro de pesquisa sanitária e tratamento de água. Porém, atrás dos muros, a realidade era completamente diferente. Laboratórios, celas e áreas de testes funcionavam em segredo absoluto. O local foi projetado para desenvolver armas biológicas e estudar doenças de forma que jamais seria aceita em qualquer pesquisa ética. Os prisioneiros levados para a Unidade 731 recebiam um apelido cruel. Eles eram chamados de marutas, uma palavra japonesa que significa troncos de madeira. O objetivo desse termo era simples: retirar sua humanidade. Quando uma pessoa deixa de ser vista como ser humano, torna-se mais fácil justificar atos terríveis. Ali, homens, mulheres, idosos e até crianças eram tratados apenas como objetos de pesquisa. A maioria das vítimas era composta por civis chineses, mas também havia coreanos, russos, mongóis e prisioneiros de guerra. Muitos eram presos sem qualquer julgamento. Ao chegarem ao complexo, não sabiam o que os aguardava. Para os cientistas da instalação, aquelas vidas não tinham valor individual. Eram vistas apenas como material para experimentos militares. O principal objetivo da Unidade 731 era desenvolver armas biológicas capazes de espalhar doenças entre populações inimigas. Os pesquisadores estudavam enfermidades como peste bubônica, cólera, tifo e antraz. Para isso, pessoas eram deliberadamente expostas a agentes infecciosos. Os cientistas observavam o surgimento dos sintomas e registravam cuidadosamente cada etapa da evolução das doenças. Os experimentos não tinham como finalidade curar pacientes. O interesse principal era descobrir como essas doenças poderiam ser utilizadas em operações militares. Os pesquisadores queriam entender a velocidade de transmissão, os efeitos no organismo e o potencial destrutivo de cada agente biológico. A ciência, nesse caso, estava sendo usada como ferramenta de guerra. Além dos laboratórios, algumas dessas armas biológicas foram testadas fora das instalações. Em determinadas regiões ocupadas, surtos de doenças foram associados às ações militares japonesas. Comunidades inteiras sofreram as consequências desses testes. O que acontecia dentro da Unidade 731 não permanecia apenas atrás dos muros. Seus efeitos atingiam milhares de pessoas. Outro grupo de experimentos buscava entender os limites do corpo humano. Algumas vítimas eram expostas a temperaturas extremamente baixas para estudar os efeitos do congelamento. Os pesquisadores observavam como os tecidos reagiam ao frio intenso e registravam o processo de deterioração física. Tudo era feito sem qualquer preocupação com o sofrimento humano. Também foram realizados estudos sobre desidratação severa, perda de sangue e resistência física. Em muitos casos, os cientistas procuravam descobrir quanto tempo o corpo humano conseguiria suportar determinadas condições extremas. Essas pesquisas eram conduzidas sem consentimento e sem qualquer possibilidade de escolha por parte das vítimas. Em 1945, com a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, os líderes da Unidade 731 tentaram destruir provas de suas atividades. Documentos foram queimados, instalações foram demolidas, testemunhas desapareceram. Mas a história não desapareceu completamente. Investigações posteriores revelaram grande parte do que havia acontecido.
Um dos aspectos mais controversos surgiu depois da guerra. Diversos pesquisadores envolvidos na Unidade 731 receberam imunidade em troca dos dados obtidos durante seus experimentos. Durante décadas, muitos desses fatos permaneceram pouco conhecidos fora da Ásia. A história da Unidade 731 não é apenas uma história sobre guerra, é uma história sobre responsabilidade. Ela nos mostra o que acontece quando a ciência deixa de respeitar a dignidade humana. Hoje existem regras internacionais rigorosas para pesquisas médicas, consentimento informado, comitês de ética, proteção dos participantes, direitos humanos. Essas normas existem justamente porque a humanidade aprendeu, da forma mais dolorosa possível, o que pode acontecer quando elas são ignoradas. A ciência pode curar doenças, alimentar populações e expandir nosso conhecimento sobre o universo. Mas também pode causar sofrimento quando é guiada pelo medo, pela guerra ou pela falta de ética. A Unidade 731 permanece como um lembrete sombrio de que nem toda descoberta vale qualquer preço. O verdadeiro progresso científico não é apenas descobrir algo novo, é garantir que cada avanço respeite a vida humana. Porque uma ciência sem humanidade deixa de ser progresso e passa a ser apenas destruição.